Vou chamar os deputados Socha já. Ou seja, nós temos as ferramentas e os votos necessários para afastar o ministro do Supremo Tribunal Federal até que chegue o fim do processo de impeachment. No caminho, nós precisamos chegar lá e conseguir os votos restantes. Tem 19 em cima do muro, 41 a favor. Se você somar aí, tem 60 votos. Tá com sobra no placar para botar o Alexandre para fora. Só tem um empecilho no meio do caminho, Davi Alcolumbre. E eu repito que os americanos sabem muito bem que Davi Alcolumbre, nesse momento, é o empecilho para que se inicie o processo do impeachment contra o pseudo-juiz. O recado está dado. Agora, na Câmara, a oposição está dando, além do Senado, na Câmara, a oposição está dando um show. Vocês têm que aplaudir os deputados e senadores porque eles estão dando um show. Show! E olha que para eu elogiar político não é mole. Estão fazendo valer o voto de confiança que o povo brasileiro depositou nele ao elegê-lo. Estão fazendo valer a vontade que vocês manifestaram nas ruas no domingo. E nós temos falado disso aqui no Paulo Figueiredo Show, que ao longo da semana a oposição anunciou obstrução de todas as pautas do Senado e da Câmara e fez uma obstrução física, ocupando a mesa das duas presidências e efetivamente impedindo que as sessões fossem realizadas. E isso irritou muito Davi Alcolumbre e Hugo Mota, o que é engraçado, porque o Alcolumbre até fez uma nota dizendo que será antidemocrático, não ia aceitar intimidações, etc., ou tentativa de constrangimento, mas ele próprio utilizou essa mesma tática em 2019 para impedir que o senador José Maranhão, aliado do seu então oponente à presidência do Senado, Renan Calheiros, presidisse a sessão que escolheria o novo presidente da casa. O Alcolumbre ficou lá por 7 horas ocupando a mesa da presidência do Senado. Então, acho que ele não deveria estar tão surpreso com essa prática brilhante. Mas depois de muitas discussões, negociações que a gente vai entender hoje, inclusive tentativas de coerção por parte da Polícia Legislativa, a oposição e o Hugo Mota, eu não vou dizer que chegaram a um acordo, porque essa palavra está dando muita confusão. Mas foi feita a desocupação e nós vamos discutir os termos nos quais isso aconteceu. E para isso eu recebo meu querido amigo, que está sendo um herói nessa história toda, grande líder do Partido Liberal na Câmara, o deputado Sóstenes Cavalcante. Deputado Sóstenes, obrigado por ter aceito o convite aqui de participar no Paulo Figueiredo Show. Poxa, assim, não tenho como elogiar mais a atuação heróica aí dos senhores. Me encheram de orgulho, encheram o povo brasileiro de orgulho, estão lutando pela gente e parece que a maré está mudando. Mas eu quero ouvir de você, vou chamar aqui de você, Sóstenes, a gente tem isso mesmo. Relação. Vou chamar de você, quero ouvir da sua boca o que aconteceu nesses últimos dias e onde é que a gente está. Teve confusão, teve acordo, não teve acordo? Vamos ouvir direto da boca do homem. Vamos lá. Primeiro, Paulo, uma alegria. Boa tarde, obrigado. Você sabe que uma batalha não se vence, uma guerra não se vence só com uma batalha. Serão várias batalhas, teremos vários heróis, teremos vários soldados feridos ao longo dela. É uma guerra. Nós estamos vivendo uma guerra com todos os ingredientes que conhecemos em uma guerra. Agradeço suas palavras elogiosas, mas quero compartilhá-las com você inicialmente, com o Eduardo, com o Porciúncula, que aí estão fazendo um trabalho brilhante nos Estados Unidos, que se a gente conseguiu algum avanço aqui, também é muito pelo trabalho de vocês aí. Então eu quero compartilhar esta palavra herói com esses 3 heróis que estão aí nos Estados Unidos. Compartilho essa palavra com toda a nossa bancada do PL, qual sou líder, como também compartilho esse mesmo título com o líder da oposição Zucco, com a líder da minoria Carol Detone, com o líder do Novo, o líder do União Brasil e o líder do Progressistas aqui nesta casa. Também temos que dividir o mesmo título com o Senado. O Rogério Marinho, o Portinho, a liderança do Senado e todos os senadores e toda a nossa bancada de deputados federais aqui do PL e da oposição têm sido gigantes nesse processo, assim como vocês aí cumprindo a missão. Nós estamos aqui para resgatar um país que foi, na minha avaliação, sequestrado. O Brasil hoje é sequestrado por alguns membros do Supremo Tribunal Federal. Esse é meu sentimento, triste sentimento,
porque como homem público eu não gostaria de estar falando isso aqui, porque entendo e compreendo muito bem a nossa Constituição, são 3 poderes harmônicos entre si e que têm constitucionalmente seus limites, que lamentavelmente, por uma escalada há mais de uma década, o Poder Judiciário se sobrepôs sobre os demais poderes. Essa é a minha convicção. Depois de 3 mandatos, aqui 10 anos na Câmara dos Deputados, 10 anos e meio na Câmara dos Deputados, essas são minhas convicções. Mas, para voltar aos últimos acontecimentos, para informar todos seus, aqueles que acompanham o seu belo trabalho aí de informar o Brasil, Paulo Figueiredo. 83 mil telas ligadas aqui, a maior audiência do Brasil. Parabéns pelo seu trabalho e a todos esses que nos acompanham neste momento e que nos acompanharão depois, acompanhando essa live. Só te dizer que nós decidimos na segunda-feira, com a liderança dos presidentes de partido, liderado pelo Valdemar, que fez contato na terça-feira, às 10 da manhã, com o presidente do União Brasil, Rueda, que foi por Zoom, e fisicamente com Ciro Nogueira. Nós precisávamos organizar a estrutura em cima partidária, porque para ir para uma guerra que nós iríamos, não dava para ir sem retaguarda do primeiro pelotão. E o primeiro pelotão, numa democracia, são os presidentes partidários. Uma vez os 3 alinhados, nós decidimos, pela ocupação das 2 casas, organizadamente, estrategicamente, depois de uma coletiva de imprensa, pós a prisão do nosso eterno presidente Bolsonaro, uma prisão injusta, ilegal. Não vou falar o que você já falou aqui para todos os seus telespectadores, que já sabem tudo o que nós pensamos sobre a prisão do presidente Bolsonaro. Fizemos a coletiva na rampa do Congresso Nacional, uma coletiva, uma cena pouco vista nessa casa, emblemática, para dar um recado claro da nossa insatisfação com os crescentes abusos do Poder Judiciário, com as nossas insatisfações da casa e com a insatisfação de uma prisão injusta de um presidente honesto que nunca roubou R$1 desse país e que está preso domiciliarmente injustamente. Fizemos a nossa denúncia ali e dali ocupamos as 2 mesas diretoras. Para que isto? Primeiro, a gente precisa entender que o Brasil só chegou até aqui porque nós temos um problema que levou, ao longo da nossa, desde a redemocratização para cá, mudanças na nossa Constituição que deixou o Congresso Nacional refém do Supremo Tribunal Federal. Hoje, eu não tenho medo de dizer, e falo isso em alto e bom som, parlamentares, deputados e senadores, são muitas das vezes em votações nessa casa chantageados por alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Não são todos. E eu não estou falando contra a instituição Supremo Tribunal Federal, antes que alguém distorça o que eu quero dizer. Estou falando contra algumas figuras do Supremo Tribunal Federal que prestam desserviço à democracia brasileira, pressionando em votações, não é só sobre votações, sobre qualquer votação que trabalhe e circule no ambiente do judiciário brasileiro, alguns deles chantageam, ligam, pressionam para aqueles que têm seus processos lá. Por isso, é difícil da gente pautar um monte de coisa nesta casa. Entre elas, a anistia, que eu ouvi de todos os líderes numa reunião aqui, inclusive os líderes da esquerda, que as penas aos presos do 8 de janeiro, até para os da esquerda, são excessivas. Ora, se são excessivas, resta o quê? Anistia. É o que diz a nossa Constituição. Mas por que eu não voto? Porque aí os telefones começam a tocar, porque tem pressão externa. Pressão externa? Pressão de alguns ministros do STF. É assim que funciona a debilitada democracia brasileira. Falo e repito, é assim que funciona as ameaças, as chantagens com alguns parlamentares. Para resolver esse problema, o que a gente tem que fazer, o Figueiredo? Mudar o foro, tirar o foro privilegiado, que em algum momento foi pensado para uma proteção, para dar mais autonomia aos parlamentares. Então, o que nós acordamos aqui? Nós vamos votar. E aí não foi um acordo feito. A imprensa aí, algumas imprensas distorceram. Porque a gente não queria fazer ocupação para chantagear presidente de Câmara nem de Senado. A direita não é chantagista como a esquerda costuma ser. Nós somos ordeiros, nós somos da paz. Quando temos que guerrear, sabemos guerrear com tática, mas usar de uma ocupação para chantagear o presidente daqui ou lá, nós não iríamos fazer, porque não é um papel da direita isso.
Nós queríamos usar a ocupação como instrumento de pressão. E para não ficar a leitura de chantagem, porque se você agir com chantagem com o presidente das casas hoje, a gente goste ou não, amanhã nós daríamos o direito à esquerda também chantagear. E nós não somos Mas não está havendo já, Sóstenes, chantagem da esquerda? Não, para mim... Você acabou de dizer que há mais do que chantagem, há ameaça. Não, para mim há chantagem sim do STF. Do STF? A esquerda eu não colocaria na conta da esquerda isso, Paulo. É que o esquerda e o STF às vezes parecem ser às vezes se misturam, concordo com você. Talvez nessa mistura você tenha razão. Mas eu foco especial, porque esquerda e direita na política sempre vai existir e é necessário. Claro. É bom. Senão vira ditadura. Nós não somos a favor, a gente quer o contraditório. Então, assim, mas a gente às vezes concorda e nem todo mundo pensa igual na direita, e graças a Deus, porque tem coisa que você fala que eu não concordo, já vi você também não concordando comigo. Este é o grande... Assim que é bom. É o princípio da liberdade, não é? Então, o que acontece? Acho que existe sim essa chantagem feita pelo STF, mas nós não poderíamos fazer esse instrumento com a ocupação que nós fizemos. Então, para blindar o presidente das casas, como é que foi o acordo feito? Fizemos um acordo dos líderes, dos partidos que decidimos ocupar. Tinha comando. O comando estava aqui, os presidentes. O líder desses partidos, que compõe a maioria das duas casas, decidimos que nós, na próxima semana, votaremos a mudança do foro. Vamos buscar o melhor texto para tirar as amarras, tirar as chantagens dos parlamentares, para a gente dar aos parlamentares total liberdade para votar com sua consciência. Porque hoje, muitos deles não conseguem fazê-lo. Após a gente mudar isso, votaremos em seguida a anistia. Este foi o acordo feito pelos líderes partidários. E nós então, aqui, deixa eu entender, deputado, que eu quero entender isso com precisão. Então foi feito um acordo com os líderes partidários para, na semana que vem, votar a questão do foro? Como é que é? A questão do foro seria na semana que vem? Semana que vem. Então, quais seriam os líderes, quais seriam os partidos? Vamos lá. Líder do União Brasil, líder do Progressistas, líder do PSD, que esteve presente, o PSD, olha que bacana. PL e Novo. PL Novo. Nós temos isso dá mais ou menos o quê? Uns 250 deputados? 250 deputados, mais ou menos. Não fiz a conta, mas dá por aí. Mas nós temos gente de outros partidos, que temos gente no Republicanos, temos gente no Podemos, nós temos... E acho que uma boa construção de texto... E aí, Paulo, eu já vou me antecipar aqui, porque vai ter gente da direita, porque nós temos, graças a Deus, temos divergente dentro da direita. Porque, neste momento, nós vamos ter que proteger, ser um pouco corporativo ao Congresso Nacional. Isso pode dar algum tipo de crítica e desentendimento. E eu preciso ser claro. Se a gente não tirar isso, vai ter gente dizendo que a gente vai querer proteger corrupto. Ora, corrupto para nós da direita, seja da direita, da esquerda, do centro, é corrupto, tem que ir para a cadeia. Por quê? Quando você muda o foro, nós vamos colocar um aditivo para proteger a casa, que só poderá começar esse tipo de investigação, de processo contra parlamentares com a devida autorização da casa. Quando a gente vê que é um caso de corrupção, a casa não segura, o povo pressiona e a gente autoriza. A gente vai ter que colocar mecanismo de proteção para a casa, porque senão nós mudaríamos do STF para alguma outra instância, somente. Nós vamos ter que mudar a instância e botar proteção para que os parlamentares, aqui nós autorizemos a investigação para que esses parlamentares se sintam confortáveis com votar com a consciência. Porque, tristemente, o problema do Supremo Tribunal Federal, às vezes, se estende a outras instâncias do Judiciário. Às vezes. Não com a mesma magnitude do STF, vamos ser muito honestos. Mas, às vezes, em alguma circunstância acontece. Então, assim, pode ter crítica da direita e nós vamos estar dispostos a receber. Mas este é o caminho para a gente tirar essas amarras do Judiciário. Logo depois de votar o fim do foro, nós vamos votar a anistia logo em seguida. Foi isso que nós combinamos, os líderes. Estes líderes estaremos a semana que vem, já. Aliás, hoje eu tenho uma outra conversa com o presidente Hugo Mota, mas nós estaremos a semana que vem com os líderes. Já estamos começando a organizar o texto desta PEC, será uma PEC do fim do foro, e nós vamos votar na semana que vem para destravar o problema das amarras dos parlamentares.
Sem dúvida nenhuma, essa questão da própria Câmara analisar se deve ou não abrir investigações contra si mesmo vai gerar problemas. Mas esse é um problema para a gente resolver no futuro. Eu prefiro sempre o problema. Eu prefiro sempre o problema que a gente resolve nas urnas do que o problema que a gente não pode resolver de jeito nenhum. Parabéns. É isso aí. Na pior das hipóteses, a cada 4 anos vocês têm que renovar o contrato de vocês. O bandido daqui. A população tira o bandido daqui. O Alexandre e companhia são vitalícios. E hoje a gente tem um desequilíbrio entre poderes e não vai ter... Na democracia, às vezes a gente tem que empurrar a coisa um pouquinho demais para um lado, aí dá um problema, a gente tem que empurrar para o outro, e hoje o problema real é o superpoder do judiciário. Então não tenho grandes problemas com isso, não. Minha dúvida, deputado, então depois de votar essa PEC do foro, iria para o Senado? Sim. E como está o clima no Senado em relação a isso? Sabe dizer? Aí hoje, inclusive, a ocupação do Senado só acabou hoje, por volta de 10h45 da manhã. Os senadores ficaram até hoje. Nós acabamos a nossa ocupação ontem. Por quê? Porque faltava a 41ª assinatura do pedido de impeachment no Senado, que aconteceu hoje às 10h40 da manhã. Quando aconteceu, aqui hoje. Nós completamos as 41 assinaturas, os senadores desocuparam lá. Eu estava lá. E aí, nesta conversa, ontem houve uma conversa do nosso grupo de oposição, junto com o presidente Alcolumbre, com o comprometimento de que, passando aqui, é votado também no Senado a PEC do fim do foro, e a questão da anistia, logo a seguir, é um compromisso nosso aqui, e lá no Senado, eles estão trabalhando este compromisso com a questão da anistia. No momento que a gente votar aqui, começará uma nova negociação no Senado, para que a anistia também seja negociado lá. O que nós não conseguimos para ser 100% dos nossos compromissos foi que o compromisso do presidente Davi Alcolumbre, que nós gostaríamos de dar isso ao Brasil, porque o Brasil merece, as pessoas patriotas que foram para as ruas no domingo pediram, era que a gente pudesse ter o compromisso do Davi Alcolumbre de pautar o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Ele não assumiu esse compromisso com os senadores, mas eu tenho convicção que com a pressão popular, com o passar dos dias, depois que a gente tirar essas duas travas, que é a PEC do fim do foro e a anistia, nós vamos avançar para o impeachment daquele que é violador dos direitos humanos, ministro Alexandre de Moraes. Deputado, o senhor acha que a mudança do foro vai afetar o placar tanto da anistia quanto do impeachment? Tenho convicção disso. Quando você tira o instrumento de chantagem que acontece com frequência, os parlamentares se sentem mais livres para votar com a sua consciência e, inclusive, para respeitar a pressão da sua base eleitoral. É uma PEC, então não teria nem que a sanção do presidente. Há um consenso, porque eu entendo que essa é uma PEC que beneficia os deputados e senadores. Há um consenso? Tem uma ideia de qual seria o placar da votação dessa PEC? Arriscaria um placar? A PEC, para mim, na Câmara dos Deputados, nós passaremos de 350 votos. Uau. Eu tenho convicção que a PEC do fim do foro aqui passa de 350 votos. Com relação à anistia, para mim, na Câmara dos Deputados, temos mais de 300 votos pela anistia. E com a PEC, uma vez a PEC passada, talvez a votação da anistia... Talvez possa até aumentar de 300 votos, você tem razão. E aí eu faço também o seguinte exercício. Imagine, a gente estava falando sobre isso aqui no Paulo Figueiredo Show, imagine a PEC do foro aprovada e imagine, depois disso, a anistia aprovada. O quão fortalecido fica o placar no Senado do impeachment? Aí, honestamente... Aliás, nós tínhamos problema para chegar à 41ª assinatura. Nós temos promessa de assinatura para o impeachment do ministro Alexandre de Moraes já para a semana que vem. Pelo menos mais 2. Então, assim, isso sem acabar o fim do foro. Imagina com a vinda do fim do foro, imagina com a anistia, isso vai virar uma onda. Eu tenho certeza nos instrumentos de pressão. Lógico que eu sou muito franco com quem te assiste, que o presidente Davi Alcolumbre, ele é um político que eu fui deputado com ele no DEM, aqui. Ele é um político que, com a questão da sabatina do ministro André Mendonça, se mostrou, quando ele tem algumas convicções, ele é muito firme em não flexibilizar. Isso talvez possa ser um problema para nós lá na frente com relação ao impeachment do Alexandre de Moraes, porque ele não, tem que ser honesto,
ele não assumiu o compromisso de pautar isso. Então nós vamos ter que ter muita pressão popular, muito apoio dentro do Senado, além do que a gente já tem, que é a maioria, para que isso venha a acontecer. Mas nós não vamos desistir, porque entendemos que um violador de direitos humanos não pode estar onde ele está. Deputado, nós passamos já das 91 mil telas assistindo aqui. Eu queria que o senhor usasse a oportunidade para explicar para o público qual foi o impacto. O senhor me mandou um vídeo muito bacana que me emocionou, chorei até ao ver o vídeo que você me mandou, em cima do carro de som na Avenida Paulista. Qual foi o impacto na classe política, dentro da Câmara, dentro do Senado, de ver a magnitude das manifestações desse último domingo? Isso muda o sentimento de vocês? Ou isso a classe política está muito deslocada das ruas, a gente não escuta, não tem impacto, tem impacto? Fala aqui para a nossa audiência. Há 15 dias atrás, nós da direita, por conta de tudo acontecido, eu te diria que havia um desânimo generalizado da nossa tropa de parlamentares, seja Câmara, Senado. O clima de 15 dias era o clima desta semana foi o clima que o Brasil assistiu no plenário da Câmara dos Deputados e no Senado. Clima de guerreiros dispostos para conquistar uma vitória. E a vitória que este time todo se organizou para ter é a libertação do Brasil de uma classe política que cooptou o nosso executivo associado com alguns membros do Supremo Tribunal Federal para fazer o pior governo da história que o Brasil está tendo. Porque aqueles que ainda tinham alguma simpatia pelo Lula 1, Lula 2, devem estar gemendo nessa hora, porque o Lula 3 é pior do que o Dilma 2, que acabou em impeachment. É uma vergonha. A economia é um desastre no Brasil hoje. O Lula, com seu amadorismo na política internacional, é algo assombroso. Então, assim, a energia no parlamento foi contagiada pelo que aconteceu no domingo. Eu vi parlamentares chegar aqui, se emocionarem em reuniões que nós tivemos. Nós tivemos muitas reuniões aqui emotivas, porque nós saímos das ruas domingo contagiados. Eu falo e arrepio. Aqui é que eu estou com terno, não dá nem para mostrar para o telespectador, mas a gente sai, vê senhoras, vê crianças gritando: fora Alexandre de Moraes, fora Lula. Eu sou brasileiro, cantando o nacional com todo o orgulho do mundo. Isso mexe com... Nós, brasileiros, temos uma característica de sermos emocionais, nós latino-americanos. Então, assim, parabéns aos brasileiros que foram domingo. Todas as manifestações, Figueiredo, foram acima da expectativa. Para você ter uma ideia, terça-feira, eu estava numa reunião com o Flávio Bolsonaro, deputado Altineu, mais alguns líderes no PL, e a ideia do senador Flávio era fazer uma carreata no Rio. Não, vamos fazer só uma carreata porque não deu tempo da gente divulgar muito, não tem trio, não organizamos o trio e tal. Eu cheguei e falei: ô Flávio, com todo respeito, nós estamos chamando manifestação para todo o Brasil. Rio é a segunda capital do país, tem que ter uma manifestação. Vamos saindo dali, todo mundo organizando, se cotizando para alugar trio, para fazer as coisas. Fizeram a manifestação e, por incrível que pareça, teve mais gente do que a última com a presença do ex-presidente Bolsonaro. Sabe o que é isso? O Brasil está despertando. Despertou porque tivemos ajuda, lamentavelmente, precisamos de ajuda externa para resolver um problema que nós, brasileiros, internamente, não conseguimos resolver. Qual foi o impacto, Sóstenes? Deputado, como é que o senhor imagina que o impacto sentido pela classe política com a sanção Magnitsky em cima do Alexandre, a sanção de visto em cima dos outros ministros? Qual foi o impacto disso na mudança do tabuleiro político? Eu te digo, eu vou usar uma palavra que acho aqui neste momento para melhor definir. O impacto da Magnitsky foi uma libertação do país. O meu sentimento é que o país se sentiu liberto, porque a intimidação, o processo que o ministro Alexandre de Moraes está usando para matar a democracia brasileira, junto com alguns ministros do STF que às vezes acabam se associando a ele, é um processo de morfina. É matar o paciente sem sentir dor. Eu sei que a morfina é justamente para prolongar a vida, sem dor. Mas acaba todo o paciente com aplicação de morfina, em algum momento, virar óbito. Nós estamos neste processo. O ministro Alexandre de Moraes, de maneira estratégica, calculista, típico de um psicopata,
ele aplicou morfina na democracia brasileira, que as pessoas estavam com medo de sair às ruas. Medo de ser presa, como a maioria foram inocentes, pessoas que foram tratadas como bando, colocadas em ônibus para falar, vamos levar para vocês para a praça, e foram levadas para prisões. Então, assim, o brasileiro está assustado. Você sabe até agora, o Paulo Figueiredo, por que os caminhoneiros não pararam? Por medo da mesma morfina de Alexandre de Moraes, que aplicou multas infinitas em transportadoras, em caminhoneiros no Brasil afora. Eles já gostariam de ter somado conosco, não somaram por causa dessa morfina aplicada. Mas a Magnice chegou como a libertação do Brasil. E eu acho que a partir do domingo passado, o Brasil é outro país e a gente vai com a ajuda do povo. Não acabou a batalha. Nós só vencemos, estamos começando a vencer batalhas. Falta muito. E 7 de setembro tem mais, né? 7 de setembro tem mais. E a batalha final será a eleição de 2026. Ou a gente ali acaba de enterrar o país para consolidá-lo como um país socialista, esquerdista, como a Venezuela é, a ditadura implementada totalmente do judiciário, ou em 2026 nós vamos voltar a ter alguma esperança de resgatar o nosso Brasil. Daqui até lá, muitas batalhas nós vamos passar. Hoje, nós celebramos, ontem nós celebramos, hoje estamos já organizando a mente para as próximas batalhas, mas nós temos que estar preparados. Você de casa, você que nos assiste, você parlamentar, você que nos informa, Paulo, vocês estão fazendo um trabalho brilhante aí com o Eduardo, liderado pelo nosso deputado Eduardo Bolsonaro, nosso guerreiro, que aproveita aqui, depois ele vai te assistir, se não está assistindo ao vivo, para mandar um abraço a todos os brasileiros que estão exilados nesse momento, aos presos políticos, a todos esses. É por vocês que nós vamos lutar todas as batalhas que vier até a gente libertar o Brasil da esquerda e do socialismo. Eu agradeço enormemente aqui, deputado. Parabéns mais uma vez aí pelo trabalho. Transmita, a audiência está aqui no chat, transmitindo também os parabéns, os aplausos. 92 mil telas nos assistindo. Então agradeço a participação do Paulo Figueiredo Show. Sei que o dia está corrido aí, vou deixar você voltar ao trabalho. Eu vou na comissão lá de Relações Exteriores. O Flávio está lá, nós estamos. Vou marcar. O bicho está pegando. Vaza a toga rolando. Vaza a toga rolando, isso aí, tá? São muitas frentes. Um abraço, parabéns pelo seu trabalho. Deputado. Obrigado mais uma vez.